Tá, vamos lá. Do ponto de vista epidemiológico, o que indica os coeficientes de incidência e de prevalência de uma dada doença, tá? Vamos lembrar os conceitos básicos lá do que a gente viu é, que a gente viu lá nos indicadores de morbidade, né, nas medidas de morbidade. A gente tem duas medidas principais de morbidade, que é a incidência e a prevalência. São conceitos distintos e que têm interpretações muito distintas. Primeiro, a incidência são os casos novos em um determinado período de tempo. Então, por exemplo, você pega o ano de 2025 e você vê quantos novos casos de sífilis tivemos em 2025. Quantos novos casos de HIV/AIDS nós tivemos? Quantos novos casos de queda por altura própria nós tivemos? Então a gente consegue analisar os casos novos. E a gente vê então a taxa, a velocidade com que esses casos acontecem. Então a incidência é uma medida de velocidade, de risco desse acontecimento. Então, se a gente tem, sei lá, 100 quedas por altura própria, né? Que quando a pessoa cai, né? Ela não cai de um lugar alto, ela só cai no chão, que é muito comum em idosos. Quando a gente tem esse processo é, de 100 casos de queda por altura própria em 100 mil habitantes, a gente tem, isso é uma medida de incidência, a gente tem falando que há o risco dessas 100 mil pessoas, a cada 100 mil pessoas sem caírem, é real, né? Então, essa velocidade, esses são os novos casos. É assim que esse é o risco que essa doença tem, esse agravo tem, de atingir uma determinada população, tá? Então, a incidência sempre vai falar sobre a taxa, o risco, a velocidade, é uma medida dinâmica de alguma doença, de um agravo. Já a prevalência é uma medida estática de uma determinada doença ou agravo. Então, prevalência é a união dos casos novos com os casos antigos. Então, como é que você vai calcular a prevalência de HIV/AIDS no Brasil em 2025? Você vai pegar os casos novos que tivemos em 2025 e pegar todos aqueles casos antigos que nós tivemos também. Então, todos aqueles casos antigos, né? 2024, 23, 22, 20. Aqueles casos que ainda as pessoas estão vivas e cursando com a doença, a gente fala que é prevalência. Então, é a junção de incidência mais casos antigos, certo? E a interpretação da prevalência é uma interpretação que é variada dependendo do funcionamento dessa doença. Geralmente a gente utiliza a prevalência para doenças de cunho ou não curativos, ou seja, não existe cura para a doença, ou de cunho crônico, ou seja, a doença demora muito tempo para acontecer e para ser resolvido, certo? E a prevalência ela tem dois componentes que podem aumentar o seu número ou diminuir o seu número. A prevalência ela tem dentro de si a incidência, que são os novos casos. Então a incidência é um conceito que está dentro do conceito de prevalência, tá? Então se a incidência é muito alta, ela tende a aumentar a prevalência. E se a incidência é muito baixa, ela tende a diminuir a prevalência, ok? Então um dos componentes da prevalência é a incidência e o outro é o que a gente chama de e outro componente que pode influenciar na prevalência a gente chama de defecção, que é a saída desses casos, tá? São as saídas desse caso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem, quando a gente fala de prevalência de hipertensão, a gente leva em consideração o tempo de defecção da hipertensão, ou seja, o tempo de que esse caso ele se transforme em outra coisa. Esse caso ele deixa de ser um caso. Então, por exemplo, quando o paciente morre. Então, quando uma pessoa morre, ela deixa de estar dentro do cálculo de prevalência. Então, uma doença que mata muito, muito rápido, ela vai ter uma prevalência baixa, apesar da incidência ser alta, por exemplo. Por quê? Porque a defecção, o tempo de saída desse número, desse caso, do conceito de prevalência é muito alto. Então, a prevalência é composta por defecção e incidência. Ou seja, a defecção é qual o tempo de resolução desse caso, seja a cura ou seja a morte desse paciente. E a incidência são os novos casos. Então a gente consegue conceber algumas situações. Por exemplo, uma doença que tem uma incidência alta e uma defecção baixa vai ter uma prevalência alta. Uma doença que tenha, um agravo que tenha uma incidência elevada, porém uma defecção também elevada, provavelmente terá uma prevalência meio termo ou baixa. Por quê? Ao mesmo tempo que está morrendo, está se curando, tem novos casos substituindo, certo? Se a gente tem, então, uma defecção
muito baixa e uma incidência, quer dizer, uma defecção muito alta, ou seja, o tempo de cura ou de morte é muito alto, e uma incidência baixa, a gente vai ter uma prevalência baixa. Tá? Ou a gente vai ter uma prevalência do meio tempo também. Quer dizer, baixa, né? Porque nós temos um tempo de resolução são baixos e também nós temos um casos novos baixos, certo? Então, a interpretação da prevalência depende muito de caso a caso, tá? Então a incidência ela é mais fácil de interpretar, porque se está aumentando a incidência, significa que essa doença está cometendo mais a população. Mas a prevalência não necessariamente. Então, por exemplo, que eu acho que é a segunda questão ali, né? Então, vamos falar da segunda questão, porque é a continuação dessa primeira questão. Então, a prevalência não está aumentada ou diminuída não necessariamente significa algo bom ou ruim. Vai depender de cada caso, de cada doença, de cada grau. Tá? Aponte três fatores que podem contribuir para diminuir a prevalência de uma determinada doença em uma população. Justifique sua resposta. Então, pode ser que as pessoas estejam morrendo muito rápido. Então, a pessoa ela adquire, tipo, ebola. Ela adquire a doença e morre. Então, a incidência ela é alta, só que a defecção é muito, muito, muito mais alta. Então, isso acaba fazendo com que a prevalência diminua. Porque se a população está morrendo muito, então a prevalência vai diminuir. Porque os casos antigos vão deixar de existir. E só vão ter os casos novos em maior proporção. Quando a gente fala, por exemplo, de diminuir, quando a gente fala de uma incidência baixa, então a gente tem alguma tecnologia que diminua a incidência, ou seja, os novos casos, eles conseguem é, ser minimizados. Então a gente descobriu uma vacina, por exemplo, no Covid, né? Descobriu uma vacina, quer dizer, a vacina do Covid não. Deixa eu pegar outro exemplo. A gente tem a vacina para HPV, então a gente diminui a incidência, ou seja, os novos casos de câncer de colo de útero. Então isso também vai diminuir a prevalência, né? Porque são os novos casos e os casos antigos. E a gente pode falar de cura, né? Então a gente descobre a cura de um determinado. Por exemplo, a gente tem hoje em dia tratamento eficiente para sífilis, tá? Então o paciente adquire sífilis, a gente consegue tratar com antibiótico. Né? Se não for uma sífilis que seja multiresistente, tudo mais, sífilis comum, vamos dizer assim, selvagem, normal. Então, você tem um tratamento eficaz. Então, se você distribui esse tratamento, você consegue diminuir os casos. Você diminui a prevalência porque você aumenta o tempo de defecção, mas não para um caminho ruim, né? Não para um destino ruim, e sim para um bom destino, que é a cura. Então, nós temos três situações que podem diminuir a prevalência. Mas a gente também tem situações que podem aumentar a prevalência que não necessariamente são ruins, sabe? Por exemplo, a gente tem uma prevalência que aumentou com o passar dos anos, com o passar das décadas de HIV/AIDS. Por quê? Porque a gente descobriu novos métodos de tratamento que não são curativos, ou seja, não curam o paciente, mas que aumentam sua sobrevida. Ou seja, o paciente ele vive mais tempo sem com menor efeito da doença. Então isso aumenta a prevalência. Por quê? Não é uma defecção, né? Então a pessoa não está sendo nem curada e nem morta, né? Então esse caso ele continua sendo existente, né? E nós temos novos casos que diminuíram, mas que acumula, né, com o passar do tempo, esses pacientes que não têm cura. Né? Isso acontece com hipertensão também. Então, às vezes, o novo tratamento farmacológico aumenta o tempo de sobrevida e aumenta a prevalência. Outro caso que aumenta a prevalência é aumento de incidência. Então, por exemplo, está estourando casos de HIV de Salvador. Então você tem os casos antigos, já que estão sobrevivendo, né, com o uso dos medicamentos antirretrovirais, terapia antirretroviral ativa, né? A gente já está tendo uma tecnologia maior, mas agora, por algum motivo, talvez o nosso método de contracepção não, perdão. Nosso método de prevenção não esteja sendo eficaz, a gente precisa de novas campanhas, a gente precisa de investimento em novas tecnologias, né? E aí isso faz com que essa prevenção diminua e a incidência aumente. Então a incidência aumentada com a defecção também diminuída, você aumenta então a prevalência. Tá vendo? Então a prevalência, por ser algo de estático, demanda do analítico mais conhecimento específico sobre aquela doença. Tá? Gente, dúvida? Até agora? Passa a parte mais teórica. Que a gente vai para a parte prática agora, né? Que é cálculo de incidência, de prevalência, de maneira mais prática.
Tudo ok, né? Vamos lá. O setor de vigilância epidemiológica de uma unidade de saúde foi informado sobre a ocorrência de casos de gastroenterite em uma creche de sua área de abrangência. Foi detectado que das 50 crianças assistidas pela creche, 35 apresentaram a doença e 2 faleceram devido a essa causa. Com base nessas informações, respondo. Calcule os indicadores epidemiológicos pertinentes, incidência, letalidade e mortalidade específica. Informe sobre a utilidade da realização desses cálculos. Tá, vamos lá. Espera que eu vou ter que mudar minha estratégia aqui de transmissão. Pera aí. Pra mostrar minha calculadora, né? Vamos lá. Ó, tirei print sem querer. Vamos lá. Incidência, né? 50 crianças, então essa é a nossa população geral. Nós temos 50 crianças na creche, né? Então essas 50 crianças são assistidas pela creche. A gente tem também que dessas 50 crianças, 35 apresentaram doenças e 2 faleceram devido a doenças. Então como é que a gente vai calcular a incidência? São os casos novos, né, que são os 35 casos novos, então a gente não tem fatores retrospectivos, é algo agudo. Então sempre que a doença é aguda, a gente vai pensar em incidência, tá? Quando a doença é crônica, a gente geralmente costuma pensar em prevalência. Então quando a gente calcula o indicador 35, né, sobre 50, né, que é a nossa população geral, nós temos então 0,7. Só que 0,7 é um número difícil de interpretar. Vamos colocar na base de 10 pessoas, né? Então, vezes 10. Lembrando que isso aqui é uma transformação de valor absoluto para um valor relativo. Ou seja, você está convertendo esse valor para que ele seja mais facilmente interpretado. Então, nós temos 7 casos a cada 10 pessoas. Então, é um número alto, né? Então, nossa incidência é 7 casos por 10 pessoas. Por que eu coloquei aqui, Aurora, 10 pessoas? Eu coloquei 10 pessoas porque, para que a gente compreenda melhor na escala que a gente está trabalhando, é interessante a gente sempre aproximar esse dado à escala que a gente está trabalhando. Então, quando a gente está trabalhando na escala das dezenas, a gente usa 10. Mas pode usar para 100 mil, por exemplo. Que nesse caso eu poderia colocar 0,7, que foi o resultado do nosso cálculo, né? Vezes 100 mil. Opa, isso aí não vai dar nada, né? Pera aí. Então poderia, nesse caso, ser 70 mil casos por 100 mil habitantes. Só que a interpretação fica mais simples, fica mais tranquila da gente conseguir atribuí-la nessa proporção de 7 para 10. Né? Então, essa é a incidência. A letalidade a gente é calculada através das mortes determinadas por óbitos determinadas por uma doença, tá? E o total de doentes. A gente não vai calcular sobre a população geral, porque a incidência vai calcular o risco de ter aquela doença. Então, o risco de ter aquela doença, entre aspas, é de 70%. Ou seja, você é contaminado, você é exposto, né, a essa bactéria, a essa comida estragada, o que é que seja aí, essa toxina, a gente não tem a definição, né, a causa, mas a chance de você adquirir essa doença, nesse caso, nesse estudo, nesses parâmetros que a gente está estudando aqui, é de 70%, tá? Então, ela calcula o risco com incidência. A letalidade vai avaliar o quê? Vai avaliar, beleza, estou com a doença ou agravo. Qual o risco de eu morrer a partir desse agravo? Então, é a capacidade de levar ao óbito de uma determinada doença ou agravo. Então, você vai calcular como? Como é que se calcula? Você vai calcular o número de mortes, que foram 2, né? O número de óbitos sobre o número de pessoas contaminadas, né? Pessoas doentes. Então nós temos um caso de 0,05. Geralmente a gente calcula vezes 100. Por quê? Porque a gente fala em porcentagem. Então a letalidade da gastroenterite que a gente calculou nessa população específica que foi contaminada por conta de algum alimento, alguma coisa aí que a gente não sabe, que a gente não tem acesso a esse dado, é de 5,71%. Ou seja, quando você adquire a doença, o risco de você adquirir a doença, que é a incidência,
é de 70%. Dessas pessoas que adquiriram a doença, o risco de você falecer vai através dessa doença é de 5,71%. Tá? Então é isso que a gente calcula com letalidade. O risco de óbito ao ter contato com determinada doença. E mortalidade específica, a gente vai calcular o quê? A gente vai calcular 2, que é o número de óbitos que a gente teve sobre nossa população geral, que é 5, opa, que é peste, que é 50. Tá, peraí. Obrigada, meu amor. E aí a gente pode multiplicar na base de 100, né, para pelo menos dar um número inteiro. Então, nossa mortalidade específica é de 4, que a gente pode também chamar de mortalidade por causa. Ou seja, a gente tem uma causa específica e bem delimitada. Então, nesse caso, a gente tem que a cada 100 crianças, 4 irão morrer por gastroenterite. Então, essa é a nossa mortalidade. Ela avalia uma questão geral, de estado geral de saúde dessas crianças. E não sobre a letalidade da doença. Não está falando sobre a letalidade, a chance de você morrer com essa doença. E sim a chance de morte por essa doença de maneira geral, ampla. Tá? Então, a incidência a gente já viu que a importância teria de você justamente avaliar o risco, a velocidade com que uma determinada doença comete uma população, da letalidade, do risco, da chance dessa pessoa vir a óbito com a determinada doença, né? Então a chance, a taxa de condução ao óbito, a mortalidade específica para a gente avaliar o estado de saúde geral e algum serviço de saúde, né? Nesse caso não é aplicável, mas de maneira geral o serviço de saúde, se ele está sendo apto, se ele está conseguindo manter essa doença de forma de alguma maneira eficaz. Tá? Entenderam como é que se calcula? Tudo certo, né? É bem simples, até. Eita, um espelhamento finito aí. É, pode sim, Luiz. Só que a gente geralmente usa na base de. Seu cálculo está matematicamente correto. Só que geralmente na epidemiologia a gente utiliza na base de 100. Na base de 10, na verdade. Então 10 elevado a não sei quanto. Notação científica. 100 mil. Geralmente 100 mil quando a gente fala de populações gerais. Mas nesse caso específico, sim. Pode ser feito. Que seria, no caso, 4 a cada 100, né? Mas. São formas de representar. Mas tá correto, não está errado, entendeu? Dúvida, gente? A prova é mais cálculo, tá, gente? Então a prova é mais isso aí, de calcular, de interpretar. Então, assim, nesse caso, a letalidade. Ah, deu 5,71%, né? Então, qual a interpretação da letalidade? Que é muito isso pra epidemiologia, pra gente da epidemiologia, é muito caro. Ah, qual é a interpretação disso? A interpretação diz que o risco de você, ao adquirir gastroenterite nessa população-alvo de crianças da creche do ano de tal ano é de 5,71%. Entenderam? Tudo certo, né? Vou continuar, ok? Vamos lá. É... Diferencie. Esse evento pode ser considerado um surto? Justifique sua resposta. Vamos falar de surto, endemia, epidemia e pandemia. Aí eu respondo tudo numa a letra B e a letra C de uma vez só. Tá? Vamos lá. O que é epidemia e endemia? Primeiro são conceitos antagônicos, tá? Então só pode existir endemia ou epidemia. Não tem como ter os dois de uma determinada doença ou agravo ao mesmo tempo, tá? Endemias são a quantidade de casos comum da doença. Então, por exemplo, anualmente nós temos casos de dengue. A todo momento de dengue, assim, a gente tem dengue, né? Todo ano a gente tem dengue, desde lá dos anos 90, quando começou a doença, né? Então nós temos casos de dengue todo ano. Só que a gente fala, só que a gente fala que a dengue está numa endemia, ou seja, ela tem quantidade de número de casos normal. Ou seja, ela tem, sei lá, 1.000, não sei, estou chutando, 1.000 casos por Salvador, isso é o normal. Então a gente aplica um modelo estatístico muito rigoroso para a gente avaliar um intervalo de casos que seja comum para dengue.
E quando a incidência da dengue está dentro desse intervalo, dessa faixa, a gente fala que nós estamos em uma endemia. Ou seja, nós estamos em um processo de normalidade. Está tudo dentro do comum. Os números de casos, o número de incidência ou de prevalência é constante, então a gente não precisa se preocupar. Já uma epidemia é quando a gente ultrapassa o limite máximo aceitável da endemia, que é calculada, como eu falei, através de um modelo estatístico, né? De um modelo estatístico. Então a gente então passou, sei lá, de 1.513 casos de dengue, é uma considerada uma epidemia. Então a epidemia é um aumento do número de casos de forma aguda. Então houve um aumento do nada de sífilis. Então nós temos o número de casos normais de sífilis, que é endemia, e quando há a superação do limite máximo aceitável, nós temos uma epidemia, né? E aí a gente precisa intervir para que essa epidemia retorne uma endemia. E por que existem endemias, Aurora? Porque a gente às vezes não consegue lidar, a gente não consegue curar a doença. A gente não consegue erradicar a doença. Erradicar uma doença é algo muito raro na saúde. Talvez poliomielite, varíola, são as únicas doenças, assim, né? Tem um ramo de doenças, assim, um ramo de doenças que, inclusive, elas podem reemergir, né? Eu vou falar disso, mas existe uma quantidade ali mínima de doenças e agravos que a gente consegue erradicar. Mas, de maneira geral, a gente consegue controlar as doenças. É o caso da Covid. Então, a Covid surgiu, nós tivemos uma epidemia, né? Então, nós tivemos um número de casos muito acima do aceitável, que antes era zero, né? Porque não existia doença. Mas, hoje em dia, com a vacinação, né? Hoje em dia, com o controle... Com a vacinação, basicamente, né? Que é a maior forma de prevenção da Covid grave, que é a principal causa de óbito da Covid. A gente conseguiu adestrar a Covid e hoje nós vivemos uma endemia. Então, a Covid tem uma constante de casos ali que é considerado como normal. Ok? Mas então o que é surto e pandemia, Aurora? Surto e pandemia são conceitos que derivam da epidemia. Então são epidemias, então todo surto e toda... Ah, outra coisa importante. Epidemia, gente, vai sempre falar através de termos. A epidemia, esse limite máximo aceitável vai depender sempre da doença que estamos falando. Então, por exemplo, como eu falei, varíola. É uma doença que a gente erradicou. Não existe mais varíola hoje em dia, né? Monkeypox não é uma varíola, tá? É uma outra doença. A varíola dos macacos, né? Que é chamada. O desse nome. Tipo assim, um nome ruim. Mas enfim. Então, quando a gente fala de varíola, qual é a endemia de varíola? É zero. São 0 casos por ano. Se tiver um caso por ano, nós já estamos numa epidemia. Porque o limite máximo aceitável é zero. Passou de zero, acabou. Nós estamos numa epidemia de varíola. Ah, Aurora, mas Covid tem, sei lá, 500 casos no Brasil por, sei lá, no Salvador, não sei. 500 casos. Isso estamos numa epidemia? Não. Por quê? Porque o limite máximo aceitável de Covid é diferente do limite máximo aceitável de varíola. Que é diferente da poliomielite, que é diferente da sífilis, que é diferente da dengue, que é diferente da hipertensão. Então, gente, quando a gente fala de epidemia e endemia, a gente fala sempre de conceitos adaptáveis a cada doença. Não vai ter um número mágico, entendeu? Vai depender muito da doença, vai depender muito da fisiopatologia, da forma de contaminação, entre outros fatores. E surto e pandemia são conceitos que derivam da epidemia. Então, todo surto e todo surto, toda pandemia são epidemias, tá? Mas nem toda pandemia, mas nem toda epidemia é uma pandemia, ok? Então, o que acontece? Pandemia e surto falam a critério, é, falam a critério do... Qual é o nome? Falam a critério... Rapidinho, gente, um instante. Só deixa eu falar aqui com minha esposa. Voltei, gente. Então, o surto e pandemia vão falar acerca do, do local, tá? Então é uma questão geográfica. Então, o surto ele vai ser algo localizado. Geralmente vai ter uma fonte em comum. Tipo, algum alimento, algum lote de alimento teve algum problema de contaminação por bactéria de E. coli. Então,
todo mundo que foi exposto àquilo ali vai ter um surto, né? Vai ter um caso ali de surto. Então é localizado, geralmente com fonte comum, né? Um exemplo clássico de surto, assim, que a gente convive muito é piolho. Então piolho sempre tá ali endêmico, endêmico, endêmico. Do nada chega uma criança com piolho na escola e espalha pra uma tropa inteira de crianças, né? Isso aí acaba acometendo toda uma população ali localizada, né? Por quê? Porque tem uma fonte comum, tem um caso zero, né? Então a gente tem esses casos de surtos. E pandemia é mundial, então quando tá vários países estão sendo acometidos por isso, nós estamos numa pandemia. Que foi o caso do Covid, né? A gente viu uma pandemia de maneira bem significativa, assim, atingiu na vida de todo mundo. Então a pandemia é algo mundial. Isso aí que com certeza vai ter, vai ter uma questão disso daqui, tipo, vai dar um exemplo e vai falar assim, esse caso é um surto, é uma epidemia, pode ser considerado epidemia, pode ser considerado uma pandemia, vai ter alguma coisa disso, então tem que entender sobre isso. Nesse caso de epidemia que surge numa região que estava controlada, se o caso for de uma pessoa que vem de outro país, é uma epidemia, sim, sim, controlada no sentido de você ter zero casos ali naquela localização, sim. Por exemplo, na Bahia não, vou pegar lá no sul, no Rio Grande do Sul, não tem caso de malária. Malária é uma doença que tem um vetor que é ali que participa de ambientes tropicais, né? Então, se você é uma pessoa adquire malária no Amazonas, pega um avião e vai para o Rio Grande do Sul e tem um caso de malária lá, é considerado uma epidemia. Por quê? Porque ultrapassou o limite máximo esperado. Ok? Limite máximo aceitável. Certo? Então, isso acontece. Realmente são casos de epidemias. Dúvida, gente? Então vai cair questão disso na prova, tá? Tipo, de você ver alguma situação e falar, ixi, isso aqui é uma epidemia, isso aqui é um surto, isso aqui é uma pandemia. E classificar através desses conceitos. Surto é algo localizado, foi o que eu falei. Tem uma fonte comum. Então, lembra de surto, lembra do piolho em criança. Chega uma criança com piolho na escola, ela vai contaminar todo mundo. Então tem uma fonte comum, é localizado. Tipo, geralmente todo mundo que tá contaminado ali, que tem a doença ou agravo, tá, tipo, tem uma interação com o outro, então eles interagiram em algum momento, sabe? Então, contaminou alguma comida, alguma coisa com erro, alguma coisa do tipo. Entendeu, Luciano? Perfeito, vamos lá. Cite três fontes de erro e limitações que estão sujeitos dados da mortalidade no sim. Tá, vamos lá. Primeiro, falta de preenchimento. Então, se o médico lá que tá escrevendo o laudo, alguma coisa assim, algum operador ali acaba esquecendo de preencher alguma informação, mesmo que seja uma informação sociodemográfica e tudo mais, a gente acaba perdendo informação, a gente acaba perdendo margem de interpretação. Então a gente pode interpretar algum fenômeno de maneira errada, justamente porque a gente não tem informação suficiente para conseguir definir alguma coisa, definir algum tipo de, de hipótese, né? Preenchimento incorreto, subregistro, tá? Então às vezes a gente tem algumas situações, alguns casos, por exemplo, zona rural, que a pessoa morre, a gente nem sabe que a pessoa morreu. Então nós temos um subregistro. A gente não tem noção realmente do número de casos de morte na zona rural, em algumas zonas super específicas, porque não existe sinalização, né? Então às vezes a pessoa morre e a gente não sabe. Então a gente pode interpretar, por exemplo, alguma causa de morte de óbito específica, a gente não consegue definir, né? Por algum motivo. E eu acho que outro motivo seria, sei lá, alguma burocracia, então o processo burocrático demora, então você tem um erro de preenchimento. Um erro de preenchimento, então, você tem um erro ali, inconsistência entre declaração de óbito, entre outra via. Então isso pode limitar porque a gente não sabe o que realmente aconteceu. Quando a gente perde essa noção, a gente acaba podendo intervir de maneira errada. Tudo bem, gente? Ai, ai, gente, tô com uma dor de cabeça que eu sei de contar pra vocês.
Vamos para o sim. Caralho, boa. Não, Luciana, não sei. Eu não sei, Luciana. Eu não sei dizer. Boa pergunta. Theo, você perguntou qual a diferença entre doença e agravo. Tá. É uma pergunta muito difícil porque o conceito de doença, o conceito de agravo é muito. Como posso dizer? É muito difícil, né? Porque o que é doença, né? É uma discussão que vocês devem ter tido em alguma disciplina. Que diabos é doença, né? Mas doença é algo que de maneira atinge a fisiologia da pessoa, atinge o bem-estar biopsicossocial de forma potencial, de forma verdadeira. Então está associada, por exemplo, a um processo de contaminação, a um processo disso. Um agravo é quando não é uma doença. Então quando algo atinge a saúde da pessoa, mas não altera a fisiologia da pessoa, entende? Então, por exemplo, um acidente de carro. Vou dar dois exemplos, dá pra entender de maneira melhor. Sífilis. Sífilis não, HIV. HIV vai influenciar no seu sistema imune. Então, se Deus me livre igual, então, se você adquire, é, tipo, se você tem isso muda a sua fisiologia, né? Então isso muda, tipo, por exemplo, como funciona o seu sistema imune, e tem causa, e tem sintomas, e tem sinais específicos, a gente chama de doença. Né? Então a doença do AIDS, né? Quer dizer, AIDS já tem doença no nome, né? Então a AIDS é uma doença, por quê? Porque tem uma série de princípios que são bem determinados e tem um processo fisiológico alterado no seu corpo que pode ser determinado por uma descrição tal. Já agravo é quando você tem uma causa externa a isso. É quando você não tem necessariamente algum processo fisiológico sendo alterado e você também tem algo que não tem sintoma e sinal definido. Então, nesse caso, o agravo seria um acidente de carro. É um agravo. Violência doméstica é um agravo. Entende que a violência doméstica não influencia na sua fisiologia de maneira direta e também ela não tem causa e não tem sintoma e sinal em comum. É tudo muito variado, tem várias causas de violência doméstica, né? Entende? Entendeu? Eu sei que é muito complexo porque são conceitos muito subjetivos e que tem disputa demais sobre esses conceitos. Mas tem uma diferença que dá pra. São conceitos que quando você vê um, você aponta, entendeu? Então você sabe quando você vê um agravo. Agravo é acidente de carro, é facada, é violência, é abuso sexual, doença é AIDS, é, toxicoplasmose, essas coisas são doenças, entendeu? Então mais ou menos nesse pegada aí. Mas é uma boa pergunta. Questão de número 5, nossa penúltima questão. Considere os seguintes dados. Referência à população da cidade X no ano de 2000. População total, população feminina, número de nascidos vivos, né? Acho que deve ser nascidos vivos. Óbitos gerais, óbitos de crianças com menos de um ano, óbitos de crianças com menos de 28 dias de idade, óbitos de crianças com menos de 7 dias de idade, fetos mortos com 28 e mais semanas de gestação. Calcule. Coeficiente de mortalidade, então, vou chamar a calculadora aqui. Coeficiente de mortalidade infantil. Mortalidade infantil é todo mundo que tem menos de um ano de idade. Então vamos calcular o quê? 1970. Rapidinho, gente, mais um instante que eu vou pedir mais um favor aqui pra minha esposa, rapidinho. Voltei, gente. Então, vamos lá. Mortalidade infantil é com menos de um ano, tá? Então, 1970. Opa. 1970 dividido por nascidos vivos, tá? Então a gente sempre divide mortalidade infantil sobre nascidos vivos, por quê? Porque é o mais próximo que a gente consegue definir de população exposta, né? Então, nascidos vivos daquele ano, daquele período de tempo, são 15.023. Geralmente a gente expressa por mil, né? Então, por mil. Então são 181 mortes com pessoas com menos de um ano em 1.000 nascidos vivos. Tá? Por que a gente calculou no 1.000? Porque é mais próximo ali, geralmente, de nascidos vivos de uma determinada população. Tá? Então a gente calculou então, o coeficiente de mortalidade infantil. Coeficiente de mortalidade infantil neonatal precoce. O que é isso? São os 28 dias, neonatal são os 28 dias. E precoce é com menos de 7 dias de vida.
E nós temos tardio, que é entre 8 dias e 27 dias. Então nós temos aqui, para calcular isso daqui, né? Nós temos então 556 dividido por 1960. Não, perdão. Por 15.023. Oxe, pera aí, gente. Fiz tudo errado aqui, pera aí. Porra. Nós temos neonatal precoce. Vezes 1000. Então, 37 mortes, óbitos neonatal precoce por 1000 nascidos vivos. Essa é a nossa taxa. Neonatal precoce é isso. Mortalidade infantil proporcional. Tá? O que é mortalidade infantil proporcional? É você calcular mortalidade infantil, não sei, ou quantidade de óbitos, ou seja, 1970, por óbito geral. 17796 vezes 100, que é a porcentagem, né? Então, o que é mortalidade infantil proporcional? O que é mortalidade proporcional? É você avaliar a carga, o volume de um determinado motivo de óbito nos óbitos de maneira geral. Ou seja, 11,06% dos óbitos são por mortalidade infantil. Você consegue avaliar a importância, o volume de uma determinada causa no montante geral de óbitos. Tá? Então você consegue avaliar, por exemplo, será que a população está morrendo mais de quê? Mais de hipertensão, é mais mortalidade infantil, é mais de sífilis, é mais por doenças neoplásicas. Então, você consegue avaliar isso, ok? Então, o que significa o coeficiente de mortalidade infantil e seus subtipos? Mortalidade infantil avalia, de maneira geral, o estado de saúde da população e os serviços de saúde. Por quê? Porque serviços de saúde, gente, porque mortalidade infantil é tão importante? Porque uma criança, né, até 1 ano, ela é extremamente dependente do seu meio, dos seus pais, da sua comunidade, né, de serviços de saúde. Então, por ela ser uma estrutura sensível e que se ela morre é porque a gente falhou enquanto algum procedimento ali, né, tipo, seja os pais, por desnutrição, falta de acesso, seja por questões de falta de renda, né, seja por questões de sobre questões, sei lá, de falta de serviço de hospital. Então, tudo isso pode impactar na mortalidade infantil, já que a criança é um ser muito sensível a esses fatores, certo? Mas por que a gente divide em subtipos? Porque cada subtipo vai dizer sobre algum aspecto do estado de saúde geral da população. Então, por exemplo, quando a gente fala de neonato, ou seja, aquela pessoa até 28 dias, né, então, nascido vivo até 28 dias, a gente fala principalmente de complicações no parto, de doenças genéticas. Então, a gente não está avaliando em si o serviço de saúde. Também, principalmente aquele serviço de saúde voltado para processos do parto. Ali naquele aspecto específico do parto, né, da maternidade. Ou da não maternidade, enfim, dali do ambiente onde a pessoa está, no parto em si, né? E aí a gente divide, só que é muito puxado mais para essa questão, por exemplo, a criança nasce com microcefalia, nasce com alguma modificação genética que é incompatível com a vida. Então, essas casos que meio que a gente não tem muito controle sobre isso, né? São questões aleatórias. Então, a gente divide para neonato precoce, neonato tardio, que o precoce justamente ele provavelmente irá falecer por questões genéticas, por questões ali de complicações no parto, por ser um parto difícil, enquanto o tardio vai avaliar mais a questão de saúde ali naquele ambiente que a mãe, a pessoa que gesta, né, a pessoa que pare, está presente, tá? E nós temos o pós-neonatal, que vai avaliar a condição, o serviço de saúde de maneira geral. Será que essa criança está sendo alimentada? Será que ela está num ambiente que tem infecção, que ela é propícia à infecção, fator de risco para infecção? Será que a mãe ela vai conseguir dar conta? Será que o pai vai conseguir dar conta? Será que, sei lá, as mães, os pais, enfim, tudo isso vai ser determinado ali pela situação no geral, tá? Então é por isso que a gente subdivide.
Dúvida, gente, sobre mortalidade infantil? Ah, obrigado, Yasmin, pela contribuição. Vamos lá. Última questão. Gente, tô tão cansado, você não tem nem noção. Qual é a diferença entre coeficiente de mortalidade geral, coeficiente de mortalidade específico e mortalidade proporcional? Mortalidade geral, quantas mortes estão acontecendo? Então a gente avalia, sei lá, se a gente tem uma mortalidade alta, significa que a gente está tendo algum problema de saúde a nível público, né? Quando a gente fala de, então, o serviço de saúde está ruim, alguma coisa de errado não está certo, entendeu? Mortalidade específica, a gente está avaliando, de maneira geral, quantas pessoas morrem por aquela causa, né? E quando a gente fala de mortalidade proporcional, a gente quer saber da mortalidade geral, qual é a carga de uma determinada causa sobre esse índice. Então, qual a porcentagem? Geralmente a gente calcula porcentagem. Quantos por cento de pessoas que morrem por hipertensão arterial sistêmica? E por Covid? E por suicídio? Entende? Então, tudo isso está ali associado. Gente, alguma dúvida, gente? É que a gente falou muito sobre esse tipo de mortalidade com o decorrer da resolução. Dúvidas? A prova é muito assim, tá, gente? A prova vai ter exemplos, então vai ter pra você calcular. Aí tu vai falar: isso aqui é um surto, isso aqui é uma epidemia, isso aqui é uma endemia. Ok? Dúvidas, gente? Entenderam? A prova é bem assim. Aí que tá mais teórica, a prova eu acho pelo menos mais prática. Tá? Mais tipo, de realmente fazer o cálculo, de se entender o cálculo. Não tem mistério, não tem por que gravar. Tá? O próprio conceito dos cálculos já vão elucidando muita coisa. Tá? Deixa eu até parar a gravação aqui já.